A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, meus amados. Glória a Deus. Que feliz de estarmos aqui para meditarmos em uma palavra de Deus. Estou aqui com o propósito do Senhor, que é gravar acontecimentos bem conhecidos da Bíblia, que vai nos mostrar desde o início a criação de todas as coisas, a tentação e a queda. Agora nós vamos falar sobre Caim, ele mata Abel, né? Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva e hoje nós vamos estudar sobre este acontecimento. Por isso, eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, a você fazer esse estudo da Palavra de Deus junto comigo, a você comentar aqui abaixo o que você tem achado desses estudos. Se você não viu os estudos anteriores, tá nas playlists salvos como acontecimentos bem conhecidos. Te convido a você, né, fazer esses estudos junto comigo, porque vai ser crescimento em nome de Jesus. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Amanda, eu estou aqui anunciando a Palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele disse à igreja de Corinto, né, no capítulo 1 de Coríntios, né, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, ele vai falar para a igreja que se encontrava dividida sobre qual era o ministério dele, né, que ele não vinha para batizar, mas ele vinha para anunciar, para pregar, para levar a mensagem da cruz, que era o poder de Deus. E assim também estou para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar a mensagem de Deus com muito respeito, com muita calma, com muita paciência, crendo que o Senhor é aquele que, através do Espírito Santo, traz para nós a sabedoria, o discernimento. Peço ao Espírito Santo que seja na sua vida aí neste momento, te mostrando na luz a palavra, esclarecendo algumas curiosidades que nós temos, né, que é super normal. Quero te convidar para você comentar aqui abaixo também qual é a sua curiosidade bíblica que você tem vontade de conhecer, que com muito carinho nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar junto, porque talvez eu também não vi, eu também não conheço, e nós vamos aprofundar, né? Porque ler a Bíblia é uma coisa e a gente aprofundar é diferente. E eu estou aqui para, de uma maneira bem simples, aprofundar na palavra de Deus junto com você, para que você venha crescer na graça e no conhecimento de Deus junto comigo. Querido, já quero te convidar a você abrir a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 4, que vai ser a nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 4 vai ser a nossa meditação de hoje. Eu vou ler alguns versículos, mas eu te convido a você ler o capítulo inteiro para você compreender. Gênesis capítulo 4, versículo 1 vai nos dizer assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se o semblante. Aqui, né, no capítulo 4 do livro de Gênesis, nós já vamos para um outro contexto da história. O homem e a mulher, Adão e Eva, eles já não estavam mais no jardim. Eles tinham sofrido a tentação e a queda e, consequentemente, eles foram tirados do jardim do Éden, como nos mostra Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomada. Então, o homem e a mulher, e agora os filhos, eles já estão no novo contexto. E o Senhor, e a Bíblia, né, ela vai nos mostrar isso. Que Adão e Eva, eles vão se relacionar e disso vão vir-se os filhos. E tendo por primogênito de Adão e Eva o filho chamado Caim. E a profissão de Caim era lavrador da terra. E depois, novamente, né, ele se relaciona e tem um outro filho, sendo este o segundo filho do casal, chamado Abel. E este era pastor de ovelhas. E a Bíblia, ela vai nos mostrar que, no versículo 3, que depois de algum tempo, os dois eles vão trazer uma oferta ao Senhor. E algo me chamou a atenção quando pela manhã eu estava fazendo esse estudo, porque eu comecei a entrar mesmo na palavra. Eu te convido a você, sabe, meditar mesmo, trazer à sua memória essa história, né, esse contexto para nós. Para que Abel e Caim, que já não estavam mais no jardim do Éden, onde o Senhor passeava às tardes com Adão, tinha uma intimidade direta, para que os filhos eles conhecessem o Senhor, os pais tinham que instruí-los. Então, para que Abel e Caim eles ofertassem algo ao Criador, para que eles ofertassem algo ao Senhor, eles tinham que ter conhecido a história de Deus. Eles tinham que conhecer quem foi o Criador de todas as coisas. Então, os pais ensinaram, eles falaram sobre o Senhor. E então eles vão se fazer uma oferta ao Senhor. E essa oferta, meus queridos, era para chamar a atenção de Deus, para agradar o coração de Deus, para entregar ao Senhor, para que a presença do Senhor pudesse se voltar a eles. Mas ainda mais para que aquele povo, eles pudessem voltar de novo ao Senhor.
Eles queriam chamar atenção para o Senhor para que eles pudessem novamente ter uma intimidade com o Senhor. E aí então o que eles vão ofertar? Daquilo que eles trabalhavam. E cada um vai ofertar. Caim trouxe frutos da terra como uma oferta ao Senhor. A Bíblia ela não vai especificar como era essa oferta, né? Se era frutas, né? Vai trazer fruto da terra. Quais tipos era, como estava, como era aparentemente esse fruto. Não vai falar. Vai falar que Caim trouxe fruto da terra. Mas vai especificar de Abel. Que Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Aqui eu quero chamar muito a sua atenção para estes 2 versículos. Que a Bíblia vai nos mostrar, que a Bíblia vai nos contar. Porque muito mais do que aquela oferta, como este caderno, muito mais que aquilo material, palpável, era o que procedia do coração. Antes mesmo daquilo que o Senhor receberia como oferta, o Senhor também já estava enxergando o que procedia do coração daquelas 2 pessoas, daqueles 2 jovens, né? Dos filhos de Adão e Eva. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha. E a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ela vai nos dizer assim. Vamos abrir? Mateus, capítulo 6, versículo 33, para a gente compreender, que vai nos falar assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nesse contexto, Jesus ele está ensinando sobre os cuidados da vida. E um desses cuidados, o Senhor Jesus ele estava ensinando a não ficar inquieto com as coisas deste mundo. Então ele vai instruir a nós buscarmos primeiro as coisas de Deus, porque ele conhece as nossas necessidades, e nós buscando primeiro a ele, as coisas que nós necessitamos, ele nos trará. Porque o mais que precisamos é da presença de Deus. Então precisamos colocar a Deus em primeiro lugar. E consequentemente, nós precisamos alegrar o coração de Deus, que é buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Então aqui vem o ensinamento que Abel fez. Ele ofertou a Deus com as primícias, com as primeiras coisas, com os primogênitos, com o melhor. Ele fez o melhor para o Senhor. E muito mais além do que a oferta, era o coração de Abel. Era aquilo que procedia do coração dele. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Como que eu tenho tanta certeza que muito além do que... Porque o Senhor, muitos podem imaginar assim, a Bíblia não especifica o que Caim trouxe, o porquê o Senhor não agradou, por que o Senhor foi exigente materialmente. Não significa ser exigente. Nós vamos entender duas etapas. Que é o seguinte... O Senhor primeiro, antes mesmo de materialmente falando da oferta dos 2, era do sentimento deles. E com isso nós abrimos no livro de 1 João, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão era justa. Aqui vai falar sobre a busca do amor fraterno, né? E vai nos fazer menção sobre Abel e Caim. E vai mostrar que o Senhor tinha observado sobre aqueles 2 jovens o que procedia primeiramente do coração. Se realmente, né, aquela oferta que eles estavam ofertando ao Senhor era realmente do coração, era realmente algo bom, algo alegre, porque o Senhor, ele não somente nos chama para anunciar a palavra de Deus, mas nós precisamos estar com o nosso coração contente, com o nosso coração alegre, felizes por fazer isto. Queridos, eu concordo que eu não posso somente anunciar a palavra de Deus quando a minha vida tá tudo ótimo. Não significa isso, mas significa fazer de todo o coração. É fazer com total amor, é fazer assim, com total certeza que é pra Deus, eu preciso agradar o Senhor. E é isso que Abel ele fez. Antes mesmo, queridos, dele separar ali os primogênitos, a gordura boa, ele estava fazendo com o coração contente, porque ele era justo, o coração dele estava feliz. E o de Abel não. Perdão, de Caim não. Porque Caim, as tuas obras eram má. E para que uma obra seja má, ela começa dentro do nosso coração.
Ela começa dentro de nós. Por isso, já trazendo para nós hoje essa mensagem, nós também precisamos ter cuidado com aquilo que procede do nosso coração. Porque se nós formos passearmos na Bíblia, o próprio Jesus, ele vai nos mostrar isso. Quando ele foi interrogado ali, que os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos, né, que era de costume, né, fazer todo um preparatório para que se alimentassem. Jesus, o que ele vai falar, queridos? Que o que contamina o coração não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Ou seja, é aquilo que está dentro do coração. E com base nisso, nós vemos aqui a Bíblia Sagrada. Não era somente aquilo que material que não agradou a Deus, mas aquilo que procedia do coração. E com base nessa palavra, nós podemos trazer para nós que nós também precisamos revisar os nossos sentimentos, precisamos ter cuidado com o nosso coração, para que a nossa atitude seja boa também, porque não tem como os dois caminharem errados, as nossas atitudes serem boas e aquilo que procede do nosso coração ser mal. Nós temos que fazer o que é justo perante aos olhos do Senhor, tanto daqui como também nas atitudes. A Bíblia, como eu disse, né, ela não vai contar exatamente, né, qual fruto Caim trouxe, perdão. A Bíblia, ela não vai contar exatamente o que Caim trouxe ao Senhor, mas ela vai nos mostrar que não procedia do coração, que não era do agrado. Ele não estava fazendo assim 100% para o Senhor, independente daquilo que o Senhor podia dar. Ele estava fazendo como se fosse a força, vamos dizer assim. A Bíblia não vai nos falar isso, mas pelo que nós compreendemos aqui. E aí, queridos, olha o versículo de número... Aí, para confirmar ainda mais, a Bíblia vai falar assim, ó. Mas de Caim, versículo 5, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. O Senhor não se agradou da oferta. E aí, o que vai acontecer? E irou-se Caim fortemente e se caiu o semblante. Ele se entristeceu, ele se irou. Ou seja, meus amados, ou seja, meus queridos, preste atenção nisto. Como nós conseguimos compreender que não era somente a oferta material que o Senhor não tinha agradado, mas aquilo que procedia do coração? Porque se realmente Caim ele tivesse feito de todo o coração para Deus, de todo agrado, e as obras do coração dele tivessem sido verdadeiras para Deus, e o Senhor não tivesse agradado do material, ele ia compreender no coração dele. Realmente, eu panhei as frutas mais ruins, eu panhei as verduras mais ruins, e realmente o Senhor é bom, mas ele não se agradou. Ele ia haver uma compreensão. Mas não, ele só vai nos mostrar o que eu acabei de dizer. Que o que o Senhor não agradou primeiro foi do coração, e depois das obras da mão dele. Por quê? Porque ele vai se irar, ele vai se cair o semblante. E não somente, ele não vai ficar somente nesse semblante caído, nessa ira. E aí o Senhor vai falar a ele. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes e por que descaiu-te o semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Ou seja, o Senhor estava enxergando todo aquele sentimento de ira que Caim estava tendo. Porém, o Senhor deu uma instrução a ele. Você consegue dominar. Você tem a capacidade de dominar esse sentimento. Só que já estava tomado a ira no coração dele. E agora ainda mais nas atitudes. E ainda mais agora. E falou Caim com o irmão Abel. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Não somente foi aquilo que está no coração. O que estava no coração aflorou mais, e com isso ele não controlou, ele não dominou esse sentimento, e ele vai e tira a vida do irmão, e ele mata o seu irmão. Queridos, nós precisamos compreender que a cada vez mais nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Mas para que nós consigamos tomar cuidado com as nossas atitudes, antes mesmo nós precisamos compreender aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa dominar as nossas atitudes também. Precisamos dominar os sentimentos que não são bons. Nós precisamos controlar esse sentimento. Amanda, mas como que hoje eu consigo controlar? Através do Espírito Santo, que é o meu e o seu Consolador,
que se você permitir ele entrar na sua vida, ele vai entrar e vai fazer morada. E ele vai transformar os sentimentos que antes eram ruins em bons sentimentos. Nós precisamos dominar o lado ruim que cada um tem, a geração caída, a parte caída de nós precisamos dominar. E através disso nós temos o Espírito Santo. E aí, queridos, a Bíblia vai nos dizer, né, ao longo aqui destes versículos, que o Senhor, ele vai perguntar a Caim: aonde estava o teu irmão? Porque o sangue de Abel clamava por Deus. E Abel, ele vai ser rude nas palavras. Ele vai dizer: sou eu o guardador, o cuidador do meu irmão? Queridos, eu falo que esses dias mesmo eu passei por uma situação onde eu estava frente com uma situação que não era verdade e a pessoa debatendo que era verdade. Aí eu falei: hoje, infelizmente, o ser humano tem a dificuldade de falar realmente errei. Hoje não, desde o princípio, né? Realmente errei, vou consertar. Nós precisamos quebrar isso dentro de nós. Se nós erramos, opa, eu quero consertar, há ainda esperança, ainda há tempo, então eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar como servo de Deus em todos os aspectos. Nós precisamos quebrar esse eu dentro de nós caído. E através disso temos o Espírito Santo. E então, né, Caim, ele vai falar: e é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. E aí o Senhor vai falar: Caim vai falar: eis que hoje me expulsas para longe, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? E o Senhor vai falar: não. Por qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado, porque o maior castigo que ele estava recebendo, o maior castigo já era aquele: ser afastado da presença de Deus. Queridos, a morte, ela não se compara com não estar na presença de Deus. Sabe, você pode, hoje o meu corpo, ele pode morrer, mas eu estando na presença de Deus é o que importa. Agora, você viver uma vida, estando vivo, né, viver mesmo, sem a presença de Deus, é o castigo pior que existe. E aí vai contar, né, para onde Caim ele foi. Ele habitou na terra de Nod, do lado oriente. Ele vai então conheceu Caim, a sua mulher, e concebeu um filho com o nome Enoque. E a geração de Caim, ela vai ser caída, porque vai falar lá na frente que eram as filhas, né, de Enoque, que vai ter um que vai chamar Lameque. E esse vai falar: e disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Aí o 24 vai dizer: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha só que pesado, né? Como uma geração ela foi amaldiçoada por conta de algo, de um sentimento que se chama ira, que poderia ser dominado, porque o Senhor falou: e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então havia chance de dominar esse sentimento, e ele não quis. E esse sentimento cresceu e a sua geração foi maldita. E depois disso, né, Adão vai novamente conhecer a sua mulher e vai dar um filho, e esse filho vai se chamar Sete. E Sete também gerou um filho chamado Enos. E Enos, a partir de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. Queridas, não podemos deixar os nossos sentimentos nos dominarem. Não podemos deixar que a ira, que a raiva domine a nossa vida. Porque se hoje nós deixarmos esse sentimento dominar a nós, as consequências lá na frente será ainda maior. Que através dessa história de Caim e Abel, né, nós possamos compreender que nós precisamos ofertar sempre ao Senhor. De todo o coração, precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, ofertar ao Senhor com o melhor, e principalmente o nosso coração, ele tem que estar contente e alegre. Que não basta eu ofertar ao Senhor se eu não estiver com o coração também com esse mesmo sentimento de amor, de graça, de misericórdia, né? Queridos, nós sem Deus, nós não somos nada. Nós somos vagabundos vagando sobre essa terra. Mas que sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família
venha haver a presença de Deus, o Espírito Santo, trazendo sobre vocês o direcionamento, a luz, e que você sempre venha meditar na palavra de Deus. Que a tua direção vem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, que você guarde ela e anuncie a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Enquanto Deus te der fôlego, anuncie o nome de Jesus àqueles que precisam e pratique aquilo que o Senhor nos manda. Não somente de palavras podemos viver, mas também de atitudes. Amém? Deus te abençoe, fique com esse vídeo. Te espero aqui nos próximos vídeos deste canal. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida.